Essas são as previsões da semana do Personare. Eu estou aqui com a astróloga Vanessa Toleski, com o Yubi Miranda, e a gente vai conversar sobre as tendências astrológicas para a semana que está começando, sabendo que é uma semana tensa, está todo mundo ansioso para saber o que vai acontecer com tanta movimentação aí que está rolando no nosso país. Mas antes, eu quero te convidar a ver em que área da sua vida vai cair o próximo eclipse lunar que acontece nessa terça-feira, porque a gente vai dar dicas específicas para você. Você vai acessar essa página do Personare, que chama Mapa do Céu. Nessa página aqui na lateral, você pode iniciar o seu cadastro, fazer o seu cadastro para calcular o mapa do seu nascimento, ou fazer o seu login se você já tem cadastro. Se você fizer o seu login, você vai cair na página com o resultado, onde tem o resumo dos seus dados astrológicos, e logo abaixo diz aqui qual é a área da vida, qual a casa que você vai perceber, que você vai vivenciar o próximo eclipse solar. Se você quiser saber mais sobre os significados dessa casa, dessa área da vida, você clica aqui para ler o artigo sobre o eclipse. Agora que você já sabe em que área da sua vida está o eclipse, anota aí, porque no programa vão ter dicas para você. Vamos começar? Vanessa, vamos para o nosso tão aguardado spoiler da semana. Acho que todo mundo que acompanha a gente aqui está nessa expectativa. Eu estou também, né, com tanta turbulência. O que vem por aí? Apertem os cintos que a turbulência continua. O eclipse ativando nada mais nada menos do que a quadratura Saturno e Urano. Então vamos lá, vamos traduzir isso tudo aqui para quem não domina os termos astrológicos, também para a gente entender o que vem por aí, não só nessa semana, mas né, vamos tentar entender para a gente acalmar os ânimos. Então vamos entender essa turbulência contínua, que eu acho que é a pergunta que está todo mundo se fazendo. A gente está num cenário tenso, como eu falei, esse cenário então continua, é isso? Isso, é o seguinte, uma das grandes marcas de 2022, que aliás já vem de 2021, é a quadratura de Saturno com Urano. Essa quadratura tende a trazer muita instabilidade, inflação no mundo inteiro, a gente está verificando isso, e polarizações também, tá? Diferenças, polarizações. E já na semana passada, Vênus começou a tocar essa quadratura, começou a ficar enquadrada aqui no meio dela, tá? E Vênus vai até, vamos dizer assim, até uma terça-feira, quarta-feira, só que a questão é que Mercúrio também entra no meio dessa história, e o Sol também entra no meio dessa história, e a gente ainda tem um eclipse na terça-feira com todo esse pessoal ali no mapa astral que vai congelar por cerca aí de 6 meses. E o que acontece quando a gente tem Saturno com Urano muito ativado? A gente tem muita agitação, imprevisto, situações que saem assim do controle, seja no coletivo ou na vida pessoal, protestos, tá? Urano tem muito a ver com protestos, e o Saturno é aquela parte do cansaço da história, entendeu? Do tipo, gente, eu tenho que fazer essa coisa no meio da correria, rolou imprevisto com o sistema, mas eu tenho que terminar, e aí o que a gente faz? Como é que a gente resolve? Então, vai ser, sim, uma semana sobrecarregada, e como você bem colocou, Carol, a gente tem que saber disso para poder lidar melhor. Então, é melhor que a gente espere que seja uma semana assim, para a gente já tentar começar descansado, que as previsões saiam no final de semana, né? E se preparar para esse tipo de ocorrência, falhas em sistemas, falhas na internet, e no meio disso tudo, o Marte continua quadrando Netuno, que é um aspecto que já rolou outubro inteiro, vai acontecer ainda em novembro, que também é um aspecto de falhas, de atrapalhos e, igualmente, de viroses, tá? Então, a gente está no momento que eu diria que está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. Vocês estão trazendo aí que a gente tem uma semana em que os protestos continuam, eles não tendem a se agravar, eles tendem a serem similares aos protestos da semana anterior. É isso? Pode até surgir algum fato novo, porque tem um eclipse aqui. Às vezes entra alguma coisa diferente na equação, mas eu acredito que é uma continuidade da história, mesmo esse personagem novo que entra aí, esse acontecimento inesperado que acontece aí. Porque numa semana uraniana, tudo pode acontecer, vamos colocar assim. Então, a gente não sabe se ainda não aparece mais um elemento ali
para chamar a atenção. Que elemento que é este? Né? Então, o coletivo está sujeito a acontecimentos que vão aí ser detonados, né, nessa semana, não só no Brasil, mas como em outros países também. E aí, uma dúvida, Yubi, tem algum ponto astrológico que indique uma continuidade de trava nas vias, né? Eu já recebi WhatsApp de pessoas falando, façam uma compra de mercado, façam estoque em casa. Eu nunca gosto de entrar nesse clima de medo, acho que o medo não é algo que a gente deve alimentar na nossa vida, no dia a dia, independente do que está acontecendo fora. Mas a dúvida é, a gente tende a continuar com estradas bloqueadas ou isso já começa a escoar, já tem um trânsito aí, em termos de ter alguma simbologia que fale sobre isso? No mapa do eclipse, do dia 25 de outubro, que foi a lua nova desse ciclo que vai chegar à culminância nessa lua cheia eclipse, né, lunar do dia 8, estava pegando um posicionamento que é o Marte e o Saturno do Brasil, que é no eixo justamente 3 e 9, do transporte, das vias, né, da circulação. Então, já está ativo esse potencial e pode continuar? Pode, por conta de Mercúrio, que também simboliza, né, a locomoção, está aí em aspectos desafiantes. Cara, eu gosto, por mais que, né, esse lado, o eclipse do dia 25 de outubro tenha ativado esse posicionamento no mapa do Brasil, que é justamente envolvendo Marte e Saturno, de transporte, de estrada, de vias, então existe ainda o potencial, né, até o final de novembro de haver esse problema, sim, mas eu gosto muito da lua cheia, porque ela culmina algo, né, culmina e muitas vezes começa a minguar, chega-se ao ápice, ao limite, não vai mais. Então, como tem Urano na parada, e eu gosto de Urano porque a possibilidade, a potencial de soluções, né, de não cair nessa, de buscar outras alternativas, né, principalmente entre o Saturno aí que a Vanessa falou, através de cumprir as regras, né, sociais aí, do Saturno em Aquário, isso pode ser que eu espero que haja solução e eu espero que e eu acho também que não vai haver essa coisa toda, mas, né, a astrologia é foda, a gente não sabe qual que é o potencial, qual que vai se manifestar, como que se vai manifestar aquilo. Então, nessa semana, a gente ainda tem situações, porque a lua cheia é perita em trazer situações, tá? Como se fosse o capítulo mais quente da novela, vamos colocar assim, ou da minissérie. Mas depois, na semana seguinte, a tendência é que isso vá se dissipando, vá perdendo a força quando entrar a lua minguante na semana seguinte. Então, ainda está rolando muita tensão, mas a tendência, na minha visão, é que isso decline, ainda que não seja tão visível nessa semana. Então, vamos lá. Entendi que a gente tem um clima tenso que continua, o que a gente está vindo da semana passada continua, mas isso tende a chegar a um ápice aí na lua cheia, e na outra semana, que não é a semana que a gente está tratando agora, tende a melhorar, tende a chegar algum caminho de melhora, mas nessa história toda, a gente já vai falar do segundo tema, que é eclipse, que normalmente também movimenta muitas coisas. Mas antes disso, eu queria lembrar vocês para se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, porque a gente está lançando uma série de previsões para 2023, detalhando tudo sobre o ano, tanto do ponto de vista pessoal quanto coletivo. A gente vai falar de muita coisa que vem por aí também. Então, se inscreve aqui para você ser avisado sempre que a gente lançar uma nova previsão. E, Vanessa, vamos para o segundo tema, então, que é o eclipse. Como é que o eclipse bagunça? Você já começou a falar, mas bagunça, não bagunça, melhora? Como é que ele se comporta aí essa semana? Bom, é importante lembrar que nós tivemos um eclipse solar há 2 semanas atrás. Então, os eclipses precisam ser sempre entendidos aos pares, ou às vezes até acontece em grupinhos de 3, porque eles ficam vigentes por cerca de 6 meses, e não vai ser diferente com esse eclipse. O que esse eclipse vai trazer no coletivo e no pessoal ao longo de 6 meses? Os mesmos temas que a gente está vendo nessa semana, tá?
Então, por exemplo, a gente está notando aqui uma mistura de acontecimentos que às vezes levam a impedimentos, como essa história dos bloqueios das estradas, tá? Coisas que atravancam, coisas que atrapalham. Ao longo de 6 meses, isso tende a acontecer em outras esferas, tá? Por exemplo, na questão da guerra Ucrânia e Rússia, pode acontecer alguma coisa que vai gerar atrapalhos e restrições, né? Restrições têm a ver com Saturno, que é alguma coisa que fica obstruída, dificultada e tal. Na vida pessoal, o que eu colocaria? Algo que o Yubi já ressaltou, que é o seguinte: esse é um eclipse com muita força de mudança, tá? A Lua está ali conjuntaça a Urano, ela está colada em Urano. O Sol, nessa oposição também exata com Urano. E Urano é o cara da mudança, é o cara dos novos ares, né? Só que tem um Saturno no meio da história, que é o trabalho para fazer mudanças. Eu quero mudar, mas eu estou mudando, ou eu quero que as coisas mudem sem que eu mude, tá? Esse eclipse vai desafiar muito isso. E o Yubi colocou também as resistências que as pessoas sentem. Se eu quero mudar, quais são as minhas resistências também? Onde é que eu tenho teimosia? Onde é que eu estou repetindo coisas que já não servem mais? Então, eu colocaria que é um eclipse potente de mudanças, mas que essas mudanças vão envolver que a gente examine medos. Medo é uma coisa bem de Saturno. Tem uma parte nossa que às vezes fala assim, não sei se eu quero mudar não, porque você vai mexer no medo muito grande meu, eu quero continuar agarrado aqui nesse medo, porque eu estou seguro, tá? Saturno busca segurança. Só que no meio da segurança, às vezes você está enjoado daquilo, frustrado, está achando a tua vida chata, sem graça. A sem gracice também vai emergir nessa semana, que poxa, minha vida podia ser melhor, por que está assim, né? É uma semana que você pode tomar decisões que vão colocar a sua vida num outro rumo. Então, assim, não desperdice essa oportunidade. Mas eu preciso esclarecer uma tendência de que há aquela inclinação de chutar o balde, de querer mudar para ficar livre de um problema. E isso não é maturidade. Saturno pede, você quer mudar mesmo, né, tomar um novo rumo na sua vida? Então, primeiro, tente implementar mudança onde você está, no emprego que você está, na relação que você está, no grupo que você está, na equipe que você participa. Enfim, né, nas circunstâncias de cada um de nós aí, tentar colocar essa mudança, um plano B, C, D, para funcionar ali, colocar em prática. Não conseguiu, não teve jeito por 1001 motivos, principalmente por falta de colaboração, ou de espaço, ou de oportunidade, né? Então, aí, chuta o balde, porque essa é uma semana de chutar o balde, essa é uma semana de apertar o botão do foda-se e falar, bicho, né? Independência ou morte, literalmente, porque morte no sentido de, cara, não dá mais, não estou satisfeito aqui, né? Como Vanessa bem explicou, aquela coisinha morna, xoxa, sem graça, rotinazinha, não dá. A gente tem que lembrar que é uma lua cheia numa alunação de Escorpião, que clama por mudança, e com Urano. Então, é realmente uma oportunidade de tanto para a gente revolucionar nossa vida e tomar um novo rumo. Então, agora que você já sabe em que casa cai o eclipse, você já vai saber que é nessa casa que você quer trazer as tais mudanças. E aí, todas as dicas que a gente está trazendo agora, se aplica para essa casa. Vamos supor, eu queria mudanças aqui na minha área financeira. O eclipse caiu na casa 2. Mas eu estou fazendo o que para isso? Será que eu estou fazendo um curso para isso? Será que eu estou organizando meu tempo para isso? Será que eu estou distribuindo currículos? Então, não esqueça que você tem uma oportunidade maravilhosa de mudança, mas que isso vai requerer um esforço, persistência, resiliência, que você não se deixe desanimar, não largue esse projeto. Então, agarra nesse projeto aí nos próximos 6 meses e trabalhe por ele. E aí é capaz que isso realmente funcione, que daqui a 6 meses você diga, nossa, eu consegui fazer isso, foi muito bom.
eu fiquei com duas dúvidas, Yubi. Como que o eclipse mexe com tudo isso que a gente está falando em relação ao Brasil? Pode vir algo inesperado? Vocês chegaram a sinalizar isso no início do programa. E em relação à guerra, se também, a Vanessa falou que podem ter questões de travas e de bloqueios, eu fiquei pensando que tem uma preocupação de uma crise energética na Europa. Se esse momento do eclipse pode trazer algum agravamento da guerra com impactos na questão energética da Europa. Sim, totalmente. O Urano tem tudo a ver com a questão da energia e ele está, né, absurdamente ativadaço nesse eclipse. Então, lembrando que é um eclipse que tem a duração aí de 6 meses. Então, essa crise energética, sim, nesse mês pode ter, né, um escancaramento e que vai continuar bem intensa dos próximos 6 meses, sim. Tá. E em relação ao Brasil? Em relação ao Brasil, pega o eixo nodal do Brasil, né, faz uma quadratura que está em fato que o Saturno está lá, né, então acaba pegando conjunção também. Enfim, quando pega eixo nodal, algum trânsito sobre o eixo nodal no mapa natal já revira a vida toda, no sentido de a gente sai da zona de conforto, a vida pede para a gente, ó, o que você até então estava acostumada, já era. É uma nova etapa, uma nova mudança. Gente, muito tema para falar essa semana. Vanessa, podemos ir para o último, que você está dizendo que temos Netuno como aliado. Já sei que eu vou falar de meditação, mas vamos lá. Quando você fala Netuno, eu falo meditação. Bom, é o seguinte, vocês devem ter notado que é uma semana agitada, com bastante estresse, com bastante sobrecarga. Mas a partir da terça-feira, Vênus começa um bom aspecto com Netuno, e a partir da quinta-feira é o Sol e Mercúrio em bom aspecto com Netuno. O Netuno tem muito a ver com a parte da vibração, vamos colocar assim, da meditação, que a Carol sempre puxa, tem muito a ver com relaxamento, eu colocaria que ele também tem a ver com compaixão, tá? Numa semana que a gente tende a um radicalismo e até uma rigidez, que seria o lado negativo do Urano e do Saturno, ter um pouquinho de compaixão, de flexibilidade, de uma visão mais ampla, pode fazer a diferença. Será que eu vou ser muito Netuno no que eu vou falar aqui agora? Eu tenho a esperança de que comece a se dissolver Netuno, tanta raiva e tanto ódio do lado negativo do Escorpião, que é o que a gente vem vivenciando mais intensamente desde o dia 25 de outubro, por conta do eclipse lua nova em Escorpião. Agora é o ápice, espero que isso dê que a gente saiba, cara, que estamos todos no mesmo barco. Isso é uma frase netuniana, a gente nada no mesmo oceano. Então, querer que o país, né, por candidato A e B afunde, é um tiro no próprio pé junto. Então, é o momento da gente, né, eu tenho essa esperança da gente dissolver bastante, diluir bastante Netuno, essa raiva, esse ódio, e ver que a gente está tudo no mesmo barco. Então, essas foram as previsões da semana. Eu queria que você já comentasse aqui com a gente em que área da sua vida está caindo o eclipse, para que a gente possa continuar dando dicas para você. Não deixa também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque está vindo uma série de previsões para 2023, da astrologia, do tarô, da numerologia, e você vai receber um aviso sempre que a gente lançar um novo vídeo. E eu destaquei aqui para você também o @ da Vanessa Toleschi e do Yubi Miranda, porque eles continuam dando várias outras dicas astrológicas nas redes. E eu te vejo no próximo vídeo.